Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, agora eu vou fazer um resumo teórico aí do módulo 86, tá? Que trata sobre o assunto de calcular determinantes de matrizes que têm ordem maior do que 3, certo? Então, módulo 86. Como é que a gente calcula o determinante de uma matriz que tem ordem maior do que 3? Então, a gente precisa de dois conceitos, o conceito de menor complementar e o conceito de cofator. Esses dois conceitos são bem parecidos, tá? Com uma pequena diferença aí, um detalhezinho. Bom, sabendo esses dois conceitos, eu vou usar o teorema de Laplace. Preciso desses dois conceitos para usar o teorema de Laplace. Sabendo o teorema de Laplace, eu calculo um determinante de uma matriz de ordem maior do que 3. Então, vamos aqui, primeiro, o conceito de menor complementar. O que é o menor complementar do elemento de uma matriz? Um elemento qualquer aí, A e J, né? Lembrando que I é a linha e J é a coluna desse elemento, certo? Então, se eu quiser calcular o menor complementar desse elemento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar a linha e a coluna desse elemento, ao qual o elemento pertence, tá? Elimina a linha e elimina a coluna do elemento que você quer calcular o menor complementar. Aí, com os elementos que sobrarem, a gente vai calcular um determinante com os elementos que sobraram. O valor desse determinante é o menor complementar do elemento que a gente quer, que eu vou chamar de DIJ. Tá? Então, o que é esse DIJ? É o menor complementar do elemento A e J. Então, se eu quiser o menor complementar de A23, eu vou chegar aqui no D23, tá bom? Então, vamos dar um exemplo, para ficar mais claro. Então, eu tenho essa matriz, tá? Vou seguir esses passos aqui. Eu tenho essa matriz e eu quero calcular o menor complementar do elemento A23. Quem é o elemento A23? É o elemento que está na segunda linha da terceira coluna. Então, vamos circular ele aqui, ó. Elemento da segunda linha, terceira coluna. Estou me referindo a este elemento, tá? Então, primeiro passo aqui, vamos calcular o menor complementar. Qual que é o segundo passo? Eu vou eliminar a linha e a coluna deste elemento. Então, elimina a linha e a coluna. Com aquilo que sobrar, eu vou formar um novo determinante. O que sobrou? Menos 1, 2, 2 e 1. Seria, no caso aí, um determinante de ordem 2, né? Então, ó, menos 1, 2, 2 e 1. Tá? Então, eu estou calculando, ó, o menor complementar, 2, 3. Tá? Por quê? Devido ao elemento 2, 3. Tá bom? Então, tá. Eliminei a linha, eliminei a coluna. Agora, eu calculo esse determinante aqui. Tá? Aí, eu formo o determinante com os elementos que sobraram. É um determinante de ordem 2. Aquela regra da cruzadinha. Então, aqui. Linha diagonal principal, né? Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. E diagonal secundária. Lembra que na diagonal secundária a gente troca de sinal. Então, aqui iria ficar 4, né? Então, vai ficar menos 4. Então, esse determinante aqui vai ser menos 5, né? Você soma os resultados, certo? Tranquilinho esse conceito, né? Então, você elimina a linha, elimina a coluna e com os elementos que sobrar, você calcula o determinante. Ótimo. Então, o menor complementar deste elemento aqui é o menos 5. Agora, o que é o cofator? O cofator é bem parecido com o menor complementar, só que tem um pequeno detalhe. Então, vamos lá. O cofator do elemento A e J, primeiramente, você vai calcular o menor complementar dele, que foi o que a gente acabou de fazer, tá? E depois a gente vai multiplicar por menos 1 elevado a I mais J. O que é esse I mais J? É a soma dos índices. Então, no exemplo anterior, ó, os meus índices eram 2 e 3. Né? O meu I era 2, o meu J era 3. Então, aqui ó, iria ficar menos 1 elevado a 5. Certo? E o resultado disso vai ser o que a gente chama de cofator, que eu represento pela letra C. Então, o cofator de um elemento A e J
o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente pode calcular o menor complementar, tá vendo? Ó, calcula o menor complementar. Depois a gente multiplica por menos 1 elevado à soma dos índices, tá? Então é só calcular o menor complementar e multiplicar por menos 1 elevado a ter o cofator do elemento. Então são conceitos bem parecidos, né? A única diferença é que no cofator eu tenho que multiplicar por menos 1 elevado à soma dos índices. Então vamos ao exemplo. Então vou usar a mesma matriz aqui. Eu tenho a minha matriz, tá? A mesma matriz aqui que eu usei no exemplo anterior, né? Vou usar o mesmo elemento. Então eu quero agora calcular o cofator deste elemento aqui. Então estou me referindo aqui ao elemento segunda linha, terceira coluna, né? Então estou me referindo aqui a este elemento, né? Então, o primeiro passo, calcular o cofator dele. Ou seja, eu vou eliminar a linha, vou eliminar a coluna, né? E vou calcular aqui o determinante com o que sobrou, que a gente já fez no exemplo anterior. Então, ele ia ser menos 1, 2, 2 e 1. Aí a gente já calculou esse determinante aqui, a gente já viu que deu menos 5. Então, maravilha, já calculou o menor complementar. Agora, ó, a gente tem que multiplicar o que sobrar, né? A gente multiplica esse resultado aqui por menos 1 elevado à soma dos índices. E aí a gente vai ter o cofator. Então, menos 1 elevado. Quem é meu índice? 2 mais 3, 5. Então, menos 1 elevado a 5 vezes o valor que sobrou, o valor do menor complementar, que é menos 5. Pronto, aí a gente vai ter o cofator deste elemento aqui, tá bom? Então, menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1 vezes o menos 5. Resultado, mais 5. Tá? Então, o cofator desse elemento é o mais 5. Joia? Agora, para que a gente precisa desses conceitos? Para calcular o determinante de matrizes de ordem maior do que 3. Para isso, a gente vai usar o teorema de Laplace. O que esse teorema diz? Então, eu tenho lá a minha matriz. Eu vou, primeiro passo, escolher uma fila. Quando eu falo fila, pode ser linha ou coluna. Tá? Então, eu escolho uma fila. Depois, eu vou pegar cada elemento desta fila e vou multiplicar pelo seu respectivo cofator. E depois eu vou somar os resultados. Bom, parece que é um processo um pouco trabalhoso, porque eu vou ter que calcular o cofator de todos os elementos da fila que eu escolhi. Portanto, é muito conveniente que eu escolha a fila que tem a maior quantidade de zeros, para poder facilitar os cálculos. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma matriz, tá? Isso aqui é o determinante, a matriz está aqui dentro, né? Isso aqui é um determinante de uma matriz de ordem 4, né? Então, o que o teorema de Laplace diz? Eu posso escolher qualquer fila, tá? E aí, eu vou pegar os elementos dessa fila e cada elemento eu vou multiplicar pelo seu cofator. Todos os elementos vou multiplicar pelo seu cofator e vou somar no final. Nossa, mas para qualquer fila vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Por isso que é conveniente eu escolher uma fila que vai me dar menos trabalho, ou seja, uma fila que tem maior quantidade de zeros. Então, no caso, eu poderia escolher esta linha ou esta coluna. Como aqui tem o número 1, aqui tem o número 2, aqui tem o número 1 e aqui tem o número 4, vou escolher a primeira coluna por uma questão de ser mais simples, né? Então, aqui, vou escolher aqui a primeira coluna. E vai dar o mesmo resultado com qualquer linha que eu escolher. Então, como é que eu calculo esse determinante? Então, eu vou pegar, tá? Cada elemento, então começando pelo 2, e vou multiplicar pelo cofator dele, né? Eu represento pela letra C. Então, o cofator do elemento 1 da coluna 1, que é esse cara aqui, né? Depois, vou pegar o próximo elemento e vou multiplicar pelo cofator dele. Ou seja, segunda linha, primeira coluna. Depois eu vou pegar o 1 e vou multiplicar pelo cofator dele. Ou seja, o cofator do elemento 1 que está na terceira linha
da primeira coluna. E, por último, eu vou pegar o 0 e vou multiplicar pelo cofator dele mesmo. Ou seja, ele está na quarta linha da primeira coluna. Por isso que é conveniente eu escolher o 0. Porque aqui, ó, quando eu multiplicar por 0, vai anular. Tá vendo? Então, anulei isso e anulei isso. Então, basta eu calcular o C11, ou seja, o cofator do 2. Calculo o cofator do 2. Tá? Depois, eu vou calcular o cofator do 1, ou seja, o C31. O cofator deste elemento aqui. Ok? No caso, quando eu for calcular o cofator, os elementos que sobrarem vão me formar um determinante de ordem 3. Ou seja, eu estou reduzindo aqui a ordem da minha matriz. Se eu tivesse uma matriz de ordem 5, por exemplo, e fosse aplicar esse teorema, eu iria cair numa matriz de ordem 4. E assim por diante. Como eu estou numa matriz de ordem 4, eu vou ter que calcular, vou reduzir ela, vou calcular uma matriz de ordem 3. Certo? Se eu tivesse numa matriz de ordem 3, aí eu iria cair numa matriz de ordem 2. Então, vamos lá. Vamos calcular o C11. Então, o que é o C11? É o cofator do 2. Tá? Então, eu vou eliminar a linha e a coluna do 2. Quando eu eliminar a linha, ó, eliminei a linha e eliminei a coluna, eu vou pegar aquilo ali que sobrou. Um determinante, vou calcular aquele determinante. Lembra que como você está calculando o cofator, né? O que é o cofator? É menos 1 elevado à soma dos índices. Vezes, né, o menor complementar, que vai ser este determinante aqui, tá? O determinante do que sobrou. Tudo bem? Então, aqui, vou pegar o determinante do que sobrou. Vou pegar este determinante. Só que esse aqui é um determinante de ordem 3. Então, eu vou repetir a coluna. Lembra lá do determinante de ordem 3? Repete a coluna. Multiplica as principais. Aqui, aqui e aqui. Então, aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 3, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36, menos 36. Aqui vai ficar mais 10. Agora, eu vou multiplicar os elementos das diagonais secundárias. Lembra que na diagonal secundária você troca de sinal, hein? Então, aqui vai ficar menos 20. Então, a gente vai ficar com menos 20 aqui. A outra iria dar 12, né? Então, troca de sinal. Menos 12. Aqui vai dar 0. E agora soma os resultados. Então, aqui a gente vai ficar com menos 26. Aqui a gente vai ficar com menos 32. Devo 26 e devo 32, vou ficar devendo 58. O menos 58, pessoal, é só o determinante, né? Lembra que você está multiplicando por isso daqui. Então, vamos ficar com menos 1 elevado ao quadrado vezes o menos 58. Certo? Aqui vai ficar 1. 1 vezes menos 58 vai dar menos 58. Esse é o resultado, tá? Do C11, né? Agora, a gente tem que calcular o quê? O C31, ou seja, o menor complementar do 1, tá? Tá aqui. Tá? O menor complementar do elemento que está na terceira linha da primeira coluna, que é exatamente o 1. Então, agora, vamos calcular o C31, tá? Então, lembra que o cofator, você vai multiplicar por isso daqui. Tá vendo? Então, ó, a soma dos índices. Então, vai ficar 3 mais 1. Tá? Aí você multiplica pelo menor complementar. O que é o menor complementar?
Você vai lá no elemento, elimina a linha, elimina a coluna. Pega o que sobrou, tá? Pega os elementos que sobrou e calcula o determinante. Então, aqui, o que sobrou lá? Eliminando a terceira linha e a primeira coluna. Então, vai sobrar 3, menos 1 e 2, 4, menos 3 e 5, 4, 1 e 0. É um determinante de ordem 3. Então, repete as duas primeiras colunas. Repetir. Multiplica a diagonal, as diagonais principais. Então, aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 20. Aqui vai dar 8. Agora, multiplica as diagonais secundárias. Lembra que de trocar o sinal, tá? Lembra de trocar o sinal. Então, aqui, a gente vai ficar com menos 24, troca de sinal, mais 24. Aqui, a gente vai ficar, cuidado na hora de pegar os elementos, tá? Então, aqui é o 5, o 5 e o 3, ó. Então, aqui a gente vai ficar com 15, troca de sinal, menos 15. E depois aqui, fica na 0. Certo? Então, aqui a gente vai ficar com 9, positivo. E aqui a gente vai ficar com menos 12. Então, o resultado do determinante é menos 3. Lembra que a gente está multiplicando por isso, né? Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a 4, que vai dar 1, positivo. Então, vamos ficar com 1 vezes o menos 3, que é igual a menos 3. Muito bem. Calculamos, agora a gente volta lá no determinante e substitui para calcular. A gente quer calcular o determinante, né? Lembra que a gente tem que multiplicar cada elemento pelo seu respectivo cofator. Já calculamos os cofatores. Agora a gente volta lá e calcula o determinante. Então, o determinante vai ficar, ó, determinante igual 2 vezes o C11, que deu menos 58, certo? Mais 1 vez o C31, que deu menos 3. Então, o resultado vai ficar menos 116 e aqui menos 3. Resultado final, menos 119. Tá? Tá aí o resultado final, determinante. Ok? Pessoal, com essa teoria, vocês já são capazes de resolver os exercícios 1, 2 e 3 do módulo 86 da página 31. Então, tentem resolver esses exercícios e na aula que vem a gente corrige, ok? Mas tentem fazer, tá? É isso então, um abraço e até a próxima aula.